O Irã é um dos países mais antigos do mundo, sendo uma região povoada desde pelo menos o 8º milênio a.C. Por sua localização geográfica, considerada uma encruzilhada de civilizações e impérios, enfrentou frequentes invasões e disputas por potências. A geohistória do país, portanto, é permeada por subsequentes mudanças de regimes, dinastias e conflitos. O fim da década de 70 e os anos seguintes serão então decisivos para a continuidade da cultura e história iraniana. A Revolução despertou o povo de um longo sono de 2.500 anos, 2.500 anos de tirania e submissão. Primeiro, nossos próprios imperadores, depois a invasão árabe pelo oeste, em seguida a invasão mongol pelo leste e, por fim, o imperialismo moderno. A realidade iraniana, contudo, destoava das poucas aparições do país nos noticiários mundiais, quando era visto pela ótica do petróleo nos anos 60 e então um choque em 1973. Mas o oásis de modernidade, com belas fardas e decorações iranianas, como buscava ser retratado o governo dos Pahlavi, pouco ou nada representava a realidade vivida pela população. No final dos anos 70, o que parecia uma monarquia constitucional iraniana, com polêmicas matrimoniais e diversas matérias em colunas sociais, se revela uma ditadura reacionária e repressiva. A greve geral iniciada pelos religiosos durou até a libertação de Khomeini, que em seu discurso falou sobre a independência iraniana, o sistema educacional, a sobrevivência ao Ocidente e até sobre a liberdade das mulheres, que não deviam ser tratadas como bonecas para atender aos propósitos masculinos. Passados alguns anos, novas prisões, instabilidades e exílios, a crise do petróleo de 1973 se consolida como um dos antecedentes da Revolução. A tentativa de barganha do Shah por transformar o Irã em uma potência, envolvendo festas faraônicas, vem acompanhada de forte inflação, corrupção, desigualdade e, novamente, mais repressão social. Em 1976, o Shah Pahlavi reprime o uso do calendário lunar, em uma tentativa de diminuir o papel do islamismo no governo. Além de censuras a escritos marxistas e islâmicos, a atribuição de poder de voto às mulheres foi vista pelos religiosos como um chamado para a manifestação destas. Em 1977, o país se tornou o primeiro lugar no ranking de violação dos direitos humanos, e a Savak, sem dúvidas, teve um importante papel. O choque entre a crescente população jovem e um regime que não oferecia os avanços da modernidade nem a estabilidade de uma sociedade tradicional criou as condições para uma revolução. A população mais pobre do país tendia ao segmento mais religioso e menos ocidentalizado, e com apenas 45 famílias controlando 85% da renda nacional, a insatisfação popular se aprofundava. As pressões do Shah em se tornar líder de uma potência do Golfo Pérsico alimentavam os gastos com a indústria militar, além do esgotamento do petróleo nacional. A descoberta de que o armamento não era comprado apenas para ser utilizado em agressões externas, mas também contra as manifestações internas, mobilizou cerca de 90% dos iranianos a se colocarem contra o governo da Pahlavi em 1978. As reivindicações populares cresciam, com greves gerais e manifestações contra o Shah e a Savak. O proletariado se colocava como protagonista de uma revolução dividida em classes, e os líderes xiitas se apoiavam na juventude e na utilização da religião como força mobilizadora, com inspiração em Fanon. O fim do Shah se aproximava, e em uma sexta-feira de marcante massacre, o seu pronunciamento sobre objetivos democráticos já não surtia efeito na população. Em 12 de dezembro, 2 milhões de pessoas protestaram contra o governo nas ruas de Teherã. A França teria proposto um acidente fatal a Khomeini, mas Pahlavi temia a criação de um mártir. A utilização de mesquitas como fóruns abertos, a desintegração do exército iraniano que se recusava a atirar em manifestantes, a falência do Estado e as expectativas populares em Khomeini foram determinantes para a consolidação da revolução e queda do Shah Reza Pahlavi. A volta do Ayatollah Khomeini ao Irã após exilado no Iraque e na França fortaleceu a reação popular em Teherã
principalmente contra a monarquia no país. Em oposição ao parlamentarismo em exercício no país, o Ayatollah declarou a ilegalidade do Shah e do atual governo, ocasionando levantes contra delegacias, quartéis e postos monárquicos. Os gritos dos seguidores de Khomeini e a fúria popular enfrentavam as forças armadas nacionais que recuaram, levando o primeiro-ministro à renúncia. Mas a comemoração foi breve. As massas que interpretavam uma república islâmica como uma república do povo se depararam com o desafio da organização do poder, que pendia entre a influência de Khomeini no governo e grupos rebeldes com acesso ao armamento iraniano. Em dezembro, é editada uma nova constituição, dessa vez teocrática. A Sharia foi adotada como lei do país. A Revolução Iraniana expressou a força dos trabalhadores no país, mas também evidenciou a necessidade de articulação para a resolução de conflitos entre a Guarda Revolucionária e a população armada. A ascensão hegemônica do Partido Republicano Islâmico após a primeira fase revolucionária, onde houve aliança entre liberais religiosos e de esquerda para a deposição do Shah, revelou-se, contudo, repressora desses grupos, principalmente intelectuais, organizações feministas e comunistas religiosos distintos. A ideia de um governo com a magistratura religiosa acima dos poderes não existiu na prática, uma vez que Khomeini e seu sucessor se atribuíram poderes absolutos. A Revolução Iraniana, contudo, não expressa uma revolução puramente religiosa, mas uma luta política, uma luta de classes. O envolvimento na posterior guerra contra o Iraque e principalmente a Revolução marcaram uma instabilidade que levou o país à antecipação de mais uma crise do petróleo. Mas essa história fica para outro dia.